Bom, então, primeiramente, na pessoa do Felipe, eu gostaria de enviar o nosso abraço a todos os amigos aí dos servidores de Jesus, aí de Niterói, e também de todas as partes que nos acompanham. Para mim é uma alegria poder estar aqui nesta tarde com vocês, para juntos podermos refletir sobre aquilo que nos alimenta, sobre aquilo que nos inspira, sobre essa fonte de vida, de luz e de paz, que é o Evangelho de Jesus, ainda mais sob a ótica da doutrina espírita. Então, nós ficamos muito felizes em poder estar aqui nesse momento com vocês, na condição de um aprendiz, na condição de um irmão também encaminhada, para juntos comungarmos o pão da vida. Que Jesus possa inspirar as nossas reflexões nesta tarde, que elas possam adentrar o nosso campo íntimo, trazendo aí um hausto, um sopro de renovação, de vida nova a inspirar-nos na jornada. E o tema que nos foi então proposto para a nossa conversa gira em torno da vigilância. Mais propriamente, a partir de uma lição de uma obra que é uma obra magna, é uma obra-prima da espiritualidade por meio das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Estamos a falar da obra Boa Nova, de Humberto de Campos, o irmão X, por meio de Chico Xavier, em que, em 30 capítulos, ele vai nos trazer lições muito belas em torno da mensagem de Jesus, em torno do Evangelho, de passagens e personagens conhecidas da Boa Nova, e ainda mais abrindo para nós outras perspectivas, revelando-nos aspectos, fatos dos bastidores do Evangelho, de modo que nós vamos como que nos sentindo parte daqueles acontecimentos. Não por acaso, Humberto de Campos foi escolhido pela espiritualidade superior, por Emmanuel, que era esse grande coordenador da obra psicográfica de Chico, para cumprir esse papel, para trazer uma obra como essa, bem como outras. Ele que foi, ao longo da obra de Chico, esse jornalista, esse contista do mundo espiritual, das histórias envolvendo o Espiritismo ou envolvendo o Evangelho de Jesus, que ele soube trazer de maneira tão fluida, de maneira tão bela, tão encantadora, naturalmente lançando mão aí da habilidade que já tinha, que já trazia, inclusive, da encarnação que teve, essa habilidade literária. Então, realmente, nesta obra, ele se distinguiu, ele alcançou, digamos assim, uma expressão de beleza e de profundidade realmente muito singular. Todas as suas obras, por meio do Chico, são valiosas, mas o livro Boa Nova, ele entra nesse panteão, digamos assim, das obras especiais que nos chegaram por meio de Chico Xavier e dos espíritos que com ele trabalharam. Então, é uma obra muito tocante, o próprio prefácio, em que ele fala da sua própria experiência com Jesus, ele, Humberto de Campos, quando encarnado, como que desatento a isso, como que, digamos assim, não envolvido ainda pela grandeza de Jesus, mas ao chegar no mundo espiritual, ele percebe a força dessa rocha dos séculos, que é o Cristo. Ele mesmo conclui esse prefácio dizendo que lá pôde aprender que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Ele pode até ter pertencido à primeira condição de espíritos esclarecidos na última encarnação, pelos seus dotes literários, intelectuais, mas ele rogava a Deus agora, no mundo espiritual, com uma visão renovada para a vida. Ele rogava a Deus a graça de pertencer à segunda categoria, a dos espíritos evangelizados. Então ele coloca nessa obra o seu coração, a sua experiência de encontro com Jesus, que se traduz nessa expressão tão bela, tão sentimental, tão tocante da obra. E aí, um capítulo é mais belo do que o outro, são vários, assim, os preferidos, aqueles que mais nos impactam, é até difícil de escolher alguns,
Mas hoje nós vamos conversar aqui, diante da proposta que nos foi feita, sobre o capítulo 21 da obra. Já falamos, vai tratar sobre a vigilância e o título do capítulo é A Lição da Vigilância. E aqui a gente vai perceber, como nós mencionávamos, esse papel de Humberto de Campos, não somente de trazer de maneira bela, né, com todo um aspecto literário, né, as passagens e as lições de Jesus, mas também no sentido de nos informar, de trazer aspectos históricos do contexto ou dos bastidores que nos ajudam muitas vezes a penetrar ainda mais fundo na lição, naquele momento em que Jesus instruía os seus discípulos ou aqueles que o alcançavam ali. Nesta passagem, nós vamos ver um pouco disso. Humberto de Campos nos convidando a reviver essa cena para que possamos, criando essa identidade mais profunda com o que ali se passava, possamos nos sentir como aqueles discípulos que ouviam diretamente de Jesus aquelas lições, aquelas palavras de vida eterna e que agora chegam até nós graças a esses recursos do Espírito, graças ao Consolador prometido que, como previsto pelo Mestre, haveria de relembrar as suas palavras, até esclarecê-las, trazendo aí novos horizontes, novas informações que antes não podíamos acessar. Então, esse aspecto dessa historiografia também do mundo espiritual, nós o vemos na obra de Humberto Campos, como também veremos na obra de Emmanuel, além do que esse aspecto da beleza literária que ele confere às suas mensagens, às suas lições. Então, neste capítulo 21, a lição da vigilância, sobre qual passagem nós vamos conversar? É uma passagem que sempre me chamou muita atenção no contexto do Evangelho, desde a primeira vez que pudemos nos aprofundar um pouco mais no estudo do Evangelho, né? A primeira vez que pudemos lê-lo por completo, os 4 Evangelhos, o Novo Testamento. Essa passagem nos chamou a atenção, porque é uma das que mais destaca, digamos assim, a humanidade dos discípulos, dos apóstolos, ali naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros tempos do chamado, quando foram convocados, chamados por Jesus a serem aqueles primeiros colaboradores na edificação do reino. Ali a gente percebe, especialmente na figura de Simão Pedro, essa característica que é ainda muito nossa, dessa impermanência, dessa oscilação, dessa falta de firmeza ainda, a firmeza que ainda não conseguimos construir, gerando, portanto, essa oscilação. Ora, nos propomos aí a ideais, a projetos, a aspirações muito nobres, e ora descemos às paixões, aos equívocos, às velhas repetições de equívocos pretéritos. Então, essa oscilação muito humana que ainda nos caracteriza, discípulos em aprendizado buscando consolidar uma firmeza, buscando estabelecer uma fortaleza com Jesus, como mais tarde os apóstolos fizeram, como mais tarde Paulo demonstrou também, própria Madalena. Essa fortaleza que ainda ansiamos, né? Nós vamos perceber aqui que os discípulos não a tinham de pronto, não a tinham de começo. Aqui, talvez, como em poucas passagens, nós conseguimos nos identificar com essa humanidade dos discípulos, nos sentimos mais próximos deles. E isso é importante no Evangelho, identificarmos tais quais eles, fazermos essas pontes, essas conexões, porque assim compreenderemos que o Evangelho diz respeito a nós também. Não eram eles privilegiados, escolhidos a dedo por Jesus e por isso, digamos assim, já prontos e habilitados para a tarefa, não. Naturalmente, como concebemos, né, como o Espiritismo nos ensina, eram espíritos que vieram com uma proposta reencarnatória de serem esses colaboradores de Jesus. Mas quando identificamos essa humanidade deles, vemos que não eram espíritos puros, espíritos superiores, eram espíritos que tinham ainda paixões como nós as temos
Isso cria um vínculo entre nós e o Evangelho, entre o Evangelho e nós, e nos faz sentir e nos faz perceber, tanto pelos caminhos da razão, do raciocínio, da lógica, como também pelos caminhos do coração, né, da humildade, da compreensão, do sentimento, nos faz entender que o Evangelho é de fato para nós. Se um Simão Pedro, que tinha essas características de oscilação, de fraquejar, de intemperança, muitas vezes, né? Se ele pôde se construir como discípulo que mais tarde se tornou, como apóstolo que mais tarde se tornou uma referência, um sustentáculo para o cristianismo nascente, nós somos chamados a fazê-lo também. Tanto quanto forem os nossos esforços, assim conseguiremos aprofundar a nossa experiência com Jesus e a construção dessa firmeza, dessa fidelidade que nos fará instrumentos cada vez melhores, mais aptos a colaborar com Jesus na edificação do reino de paz e de fraternidade no mundo, começando naturalmente pelos nossos corações. Então a gente trouxe essa introdução em torno da passagem, sem mencioná-la, para a gente entender o alcance dela, o porquê ou a importância de refletirmos sobre ela, porque nela vamos nos enxergar. E aí, naturalmente, as palavras de Jesus, aqui direcionadas àqueles discípulos de então, nos alcançarão de maneira mais eloquente, de maneira mais profunda, porque agora faremos parte também da passagem. E vamos identificar a importância de construirmos, de mantermos essa vigilância, que Pedro e os demais aqui, a esse tempo, ainda não haviam entendido, compreendido em toda a sua dimensão. Mais tarde o fariam, mas aqui estavam ainda no contexto da lição e do aprendizado. Passariam por duras provas, a duras penas, aprenderiam algumas das lições que haviam sido antecipadas por Jesus. Mas aqui vamos nos identificar também como estes, que passados tantos séculos, estamos aqui também em busca. Estamos aqui também querendo aprender, querendo nos consolidar como servidores de Jesus. Qual é a passagem, então, que Humberto de Campos vai tratar nesse capítulo 21? É aquela passagem que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Ela também está registrada no capítulo 8 de Marcos, no capítulo 9 de Lucas, mas de maneira mais sintética. O relato de Mateus é o mais completo, é o mais detalhado. Lá no capítulo 16, é aquela passagem da conversa de Jesus com os discípulos em Cesareia de Filipe, ou Cesareia de Filipe, que era uma cidade que ficava ali bem ao norte do lago de Genezaré. E essa passagem, quando a gente lê ela no Evangelho, a gente percebe que ela é como que um divisor de águas, porque depois dela, Jesus começa a anunciar o Calvário. Jesus, a partir desse momento, a partir desse encontro, vamos dizer assim, foi uma espécie de reunião interna ali do Colégio Apostólico com Jesus, que era o coordenador. A partir desse momento, Jesus começa mais diretamente, mais ostensivamente, a preparar os discípulos para as lutas que estavam por vir. Porque quando a gente vai acompanhando a trajetória dos discípulos, e Humberto de Campos vai nos ajudar nisso, porque ele traz muitas informações, muitos relatos que não estão propriamente no Evangelho, né, nos Evangelhos, mostrando melhor a característica de cada discípulo, alguns acontecimentos, algumas lições específicas que cada um dos discípulos aí receberam de Jesus. A gente vai percebendo Jesus realmente preparando os discípulos, mas uma certa lentidão da parte deles em entender o que realmente era proposto. Por exemplo, a partir daqui, Jesus começa a prepará-los para o Calvário, para, digamos assim, um desfecho muito diferente do que talvez eles imaginavam para o Messias, para o Cristo. A grande expectativa naqueles tempos, com relação ao Messias, com relação a Jesus,
seria de um triunfo humano, de um poderio aqui no mundo, né, de um exercício aí de um poder, de uma influência no mundo que restabeleceria Israel no seu devido lugar, que abalaria aí as bases do Império Romano, que os libertaria daquele jugo opressivo do dominador, no caso, o Império Romano, e, enfim, pensavam naquele Messias davídico, ostentando armas, exércitos, poderes, terrenos, humanos, para levá-los a esse triunfo aqui no mundo. E Jesus, a gente vai percebendo, vai trabalhando por desconstruir essa visão, buscando aproximá-los daquela outra visão do Messias, por exemplo, apresentada por Isaías, que é o profeta messiânico por excelência. Quando lemos alguns capítulos de Isaías, o capítulo 53, capítulo 62, outros capítulos ali, a gente vai percebendo o quão eles refletem aquilo que de fato mais tarde aconteceu com Jesus. O quão eles realmente trazem ali previsões do que seria a proposta da tarefa de Jesus. Então ele vai buscando aproximá-los dessa outra compreensão que não era assim tão popular, de um Messias sofredor, do servo sofredor, do Messias que não triunfaria no mundo ou conforme as ilusões do mundo, que triunfaria sim no cumprimento da sua tarefa perante Deus. Mas o processo de libertação seria outro. Não envolveria as armas, as fortunas, a violência. Antes se daria pela humildade, pelo perdão, pelo sacrifício. Jesus vai trabalhando isso, mas a gente percebe que até as vésperas da crucificação, os discípulos como que ainda guardavam aquele outro desdobramento, aquela outra perspectiva de Messias. O próprio Humberto Campos tem uma mensagem chamada Lição em Jerusalém, em que ele fala da chegada de Jesus em Jerusalém, aquela entrada triunfal, quando muitos dos circunstantes ali perguntavam aos discípulos, né, quando que ele vai anunciar aí o golpe, quando que ele vai iniciar a revolta, a revolução para a gente tomar o poder? E alguns dos discípulos, olha, ele marcou uma reunião para hoje, vamos ver aí o que sai. Era a última ceia. E eles ainda guardando aquela coisa da luta, do embate, do poder, né, do triunfo aqui no mundo. Então, assim, apesar dessa preparação, a gente vai percebendo essa lentidão, essa humanidade dos discípulos ainda muito aflorada, essas imperfeições ainda, as paixões, as ilusões, nesse jogo de contraste ali com já virtudes em desenvolvimento, com já, né, a disposição, a entrega, a boa vontade. A gente vai vendo esse misto de luz e sombras, como vamos ver nesta passagem do diálogo entre Jesus e os discípulos. Como falamos, passagem esta que é como que um divisor de águas, porque é a partir daí, mais propriamente, que ele começa a fazer essa preparação. Olha, o desfecho da minha missão aqui no mundo, ele não diz com essas palavras, mas ele, né, vai trazendo algo nesses termos. Vai ser muito diferente do que vocês estão esperando. Então comecem a se preparar. Estejam mais vigilantes com relação aos projetos, aos pensamentos, aos sentimentos de vocês com relação ao Evangelho, com relação à tarefa que estou delegando aí para vocês, né, com relação ao compromisso que vocês assumiram juntamente comigo, perante o Pai. Então, Jesus começa a falar nesses termos para eles. Só que a gente vai percebendo essa resistência. Eles relutavam em acolher essa outra perspectiva. De certo modo, eles queriam trazer ainda Jesus, o Evangelho, para o seu plano de limitações, para o seu plano de imperfeições, ao invés de realmente fazerem esse movimento corajoso, de deixarem aquele patamar em que estavam e abraçarem algo inteiramente novo, que lhes exigiria muito sacrifício íntimo, mas que seria a verdadeira libertação. Então a gente percebe esse movimento deles querendo ainda trazer Jesus muito para um plano humano, querendo rebaixar as propostas do evangelho aos mecanismos e aos processos aqui do mundo, a troca de interesses aqui ainda do mundo, ao invés de se elevarem de fato a esse novo plano de humanidade, essa nova proposta de humanidade, de sociedade, de vivência que Jesus trazia consigo por meio do Evangelho. Então é mais ou menos esse o contexto. Jesus está lá com os discípulos, como que numa espécie de retiro em Cesareia de Filipe,
ele os reúne, então, e eles vão estabelecer ali uma conversa. Jesus vai fazer algumas perguntas para eles. Perguntas sobre a sua tarefa. Digamos assim, qual o retorno, qual o feedback, o que eles estavam percebendo em torno da sua tarefa. Primeiro, no que diz respeito à multidão, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que os homens estão, as criaturas, as multidões aí estão achando da minha tarefa? Estão achando de mim? E depois, né, os discípulos vão responder e depois ele volta, ele direciona essa mesma pergunta a eles, àqueles que conviviam mais estreitamente com ele, aqueles que recebiam lições mais profundas, mais desenvolvidas, porque a multidão, Jesus trazia ali princípios fundamentais, mas não aprofundava tanto outros aspectos como o fazia com os discípulos, que tinham mais bases, que tinham mais recursos para tanto. Então ele faz essas duas perguntas. Primeiro, a perspectiva da multidão em torno do Filho do Homem, em torno do Cristo. Depois, a perspectiva deles, os discípulos. Então, Humberto de Campos, ele inicia essa mensagem, né, ou esse capítulo 21, dizendo o seguinte: aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, Jesus reúne os discípulos para essa conversa. Então, o que a gente já falou. Ela é uma passagem como que um divisor de águas, porque já estava chegando à conclusão. Jesus já sentia, pressentia, sabia que o termo da vida física, da experiência na matéria, estava chegando ao fim. Então, ele inicia esse processo mais intensivo de preparação dos discípulos. Por isso, essa reunião. E aí, mais adiante, ele segue. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse. Então, muito importante e interessante entendermos isso que antecede as perguntas. Como a gente já veio falando até aqui, Jesus está preparando os discípulos para o futuro, quando eles não mais contariam com a sua presença em loco, digamos assim. Contariam, então, consigo mesmos, né, entre si, o apoio mútuo e com a sua mensagem. Mais tarde, na última ceia, que é essa outra importante reunião preparatória, digamos assim, dos discípulos, ele vai dizer: olha, eu vou para um lugar que por hora vocês não podem me acompanhar, mas eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, né? Por meio do auxílio espiritual, por meio dos vários emissários seus que foram amparando o desenvolvimento da sua mensagem no mundo e tal. Mas ele diz: olha, a vós convém que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. Por quê? Jesus é o mestre por excelência. E ele sabe que o aluno, que o educando, só vai conseguir fixar e consolidar determinadas lições quando apartado, digamos assim, momentaneamente ali do mestre. Quando ele se vê convidado por si a realizar aquela tarefa, a vivenciar aquela prova, aquela experiência. Não dá para sempre contar com aquela presença, com aquele outro, né, como uma espécie de bengala. Mais cedo ou mais tarde, a vida nos tira essas bengalas, esses apoios, para que possamos consolidar a força das próprias pernas. Então, Emmanuel tem uma mensagem nesse sentido muito interessante, acho que é o último capítulo do Livrinho de Luz, quando ele fala, né, da gente acender a nossa própria luz, que a gente conta com as luzes dos outros, mestres, pessoas que são referência, que nos inspiram e tudo mais, mas mais cedo ou mais tarde estaremos sós na prova, no testemunho. Não poderemos sempre contar com eles. Não dá para viver apenas de espiritualidade alheia. Não dá para viver apenas da fortaleza alheia. Cada um de nós precisa construir a própria experiência espiritual, a própria fortaleza. Então é o que Jesus está fazendo com os discípulos. Olha, vocês precisam, mais do que contar apenas comigo aqui ao lado, contar comigo por dentro. Porque a minha presença física vai sair de cena. Eu vou para os bastidores aí, embora nunca inativo, mas vocês precisam construir essa fortaleza íntima. Porque vocês imaginem,
andar ao lado daquele indivíduo que curava cegos, leprosos, que restituía partes do corpo, paralíticos de nascença. Né? Eles achavam que era um grupo invencível. Se nós estivermos junto dele, não há nada a temer. Mas aí vem a sabedoria divina, né, e as circunstâncias e tiram Jesus, para que os discípulos então pudessem consolidar a sua fortaleza. Então é esse tipo de vigilância, de atenção que Jesus está convidando eles, preparando-os para manter essa vigilância, porque a gente acha que a vigilância é algo assim que a gente tem que ter só nos momentos mais críticos, né? Quando a gente está passando por uma prova mais intensa, por um momento de tentações mais intensas, e aí que a gente tem que estar mais vigilante. Mas existe um aspecto, assim, uma tentação sutil que é das mais perigosas. E a vigilância precisa estar atenta a essa tentação. Às vezes mais até do que as outras, porque essa é muito sutil. As outras a gente identifica, né? Aquela coisa mais clara, assim, mais patente. Agora, qual que é essa tentação para a qual muitas vezes a nossa vigilância não está atenta? É essa tentação do dia a dia, do cotidiano, de estarmos recebendo tanto de Jesus e às vezes deixando isso ali de lado, deixando isso estacionado, estagnado dentro de nós, não fazendo isso se movimentar, se consolidar em termos de construção íntima, de melhoria. A gente fica meio acomodado. Então, os discípulos, convivendo com Jesus, estavam meio acomodados. Porque Jesus era o cara, né? Jesus fazia as coisas. Então, eles ainda não haviam alcançado todo o compromisso da sua melhoria, da sua renovação, do quanto lhes caberia cada um em termos de melhoria. Porque já estavam convivendo com Jesus há um bom tempo. Por isso que Humberto Campos faz questão de destacar aqui, né? Já aproximava-se do termo da passagem de Jesus pela terra. Eles já haviam convivido com muito da mensagem de Jesus, com muita informação, com muito investimento do alto. Inclusive, antes dessas perguntas, Jesus teve mais uma longa conversação com eles, falando desses panoramas do futuro, uma conversação confidencial, porque é o que a gente falou. Com a multidão, Jesus abordava uma certa profundidade, com os discípulos ele ia mais além, ele ia mais fundo. Então, eles já haviam recebido tanto, mas o que estavam fazendo com esse tanto em termos de edificação íntima? Porque muitos deles se julgavam fortes, se julgavam preparados para o que estava por vir, o próprio Simão Pedro. Mas percebeu ele depois, a duras penas, ao custo de lágrimas amargas, a sua fragilidade íntima. Era ele muito forte enquanto Jesus estava ao lado. Quando Jesus é preso e ele se vê ali só diante do testemunho, ele fraqueja, porque as bases internas ainda não eram tão sólidas assim. Por isso Jesus vai dizer para ele na última ceia, mostrando o quanto Simão ainda tinha dessa natureza humana oscilante até as vésperas da crucificação. Jesus vai dizer para ele, Simão, você está sendo tentado aí, né? O Satanás quer te joeirar aí como trigo, quer te fazer curvar, dobrar. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando voltares, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Olha que frase impactante essa. Isso deixou Simão até impactado. Na última cena, naquele momento ali, Jesus fala que Simão ainda não havia se convertido. Essa fortaleza, essa base sólida, segura, ainda não havia se estabelecido. Mais tarde, sim, com muito trabalho, com muita dedicação, com muitas lágrimas e muito suor, Simão se faria aquela rocha. Ele aprenderia a lição da vigilância, de manter-se atento, não só nos momentos críticos, mas também nesse dia a dia, na premência, na necessidade da construção diária de fortaleza, de atenção. Foi o que fez ele, mais tarde, operar com tanta serenidade naquele momento crítico, lá que está registrado no livro Paulo Estevão, na igreja de Antioquia, quando há aquele embate entre Paulo e os emissários de Tiago. Simão fica ali no meio, Paulo questiona algumas de suas posturas e Emmanuel chega a descrever no Paulo Estevão que aquele foi um dos dias mais perigosos para o futuro do cristianismo, da mensagem de Jesus na Terra. E que a postura de Simão Pedro ali, de serenidade, de fortaleza, né, de fidelidade,
apresentando-se ali com humildade, reconhecendo seus erros, não aumentando, não insuflando a polêmica, aquela postura dele salvou o cristianismo. Emmanuel diz assim no livro Paulo Estevam. Por quê? Ali nós já temos o Simão rocha, não no sentido mais de dureza, de intransigência, mas rocha no sentido de firmeza, de fortaleza, de vigilância. Algo que ele ainda não havia aprendido lá na época das negações, nem tanto, e também não aqui, né, nessa reunião de Cesareia, como a gente vai ver que antecede, inclusive, as suas negações. Então, a grande lição em torno da vigilância que a gente vai aprender com essa passagem, tanto lá no registro do Evangelho como aqui no registro ampliado de Humberto de Campos, é isso. Não somente a vigilância nos momentos mais críticos, de prova mais intensa ou de tentação, mas essa vigilância de aproveitar cada dia e aplicar o que temos conhecido, não acomodarmos, não estagnarmos, trabalharmos cada período, cada dia, cada hora como patrimônio precioso que não pode ser perdido. Porque não adianta simplesmente buscar a oração ou recorrer a uma fortaleza não construída no momento em que a prova se intensifica. Não é algo que se consegue da noite para o dia, de um instante para o outro. Emmanuel mesmo, no livro Calma, ele vai dizer assim, no capítulo 5, né, que ninguém possui uma serenidade que não tenha construído. E que a serenidade é um tipo de edificação que não se faz a toque de mágica, mas sim pelo trabalho da paciência, né, da constância, do investimento de cada dia. Então, essa é a vigilância que a gente precisa ter para não cair nessa tentação que é muito sutil, a da acomodação, a da transferência de responsabilidades ou de espiritualidade, né? Quando convivemos com alguém que é referência, inspiração, eu transfiro a minha espiritualidade para ele, fico numa espécie de um culto ali, só exaltando as qualidades do indivíduo, sem perceber que, na verdade, eu preciso trazer isso para o meu coração. Quantos não conviveram com o Chico aí e que patinaram nesse aspecto? Quantos não conviveram com grandes nomes do cristianismo, do evangelho, e que não souberam trazer isso para suas vidas, ficaram numa adoração, num culto improdutivo, sem que aquilo fosse por eles incorporado. Então, os discípulos aprenderam isso. Referência para nós, conviver com um exemplo que nos inspira, o conhecimento que nos chega, tudo isso deve ser material de trabalho diário para a edificação da nossa própria espiritualidade, porque é ela que será o nosso sustentáculo nos dias difíceis. Né? Por mais que sejam valiosas as amizades, os corações que são referência para nós no testemunho, no trabalho cristão, eles não poderão dar-nos a firmeza necessária por osmose, por simples transferência, construção de cada espírito. Então, entendido esse contexto do investimento, das explicações que já haviam sido feitas até ali por Jesus aos discípulos, a gente compreende melhor as perguntas. Porque as perguntas que Jesus vai fazer são como que, assim, aferição, são como que alertas, são como que chamado de atenção. Ele naturalmente sabia as respostas muito antes das respostas que os discípulos trouxeram. Na verdade, ele queria que os discípulos afirmassem aquilo, né, da própria boca, para que a lição se fixasse, para que eles pudessem perceber: puxa, como é que nós estamos entendendo a tarefa? Como é que a multidão está entendendo a proposta? Como é que nós, os discípulos que estamos convivendo dia a dia, estamos entendendo a tarefa? Por isso ele faz nessa sequência as perguntas. Primeiro, com relação à multidão. Que dizem os homens a meu respeito? Ou, como está no Evangelho, que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E aí, a resposta é muito interessante. Né? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é o próprio João Batista, né? Uma resposta até interessante, porque João Batista estava ali, era contemporâneo de Jesus. Não sei exatamente se a esse tempo ele já havia desencarnado, né? Martirizado, morto que foi por Herodes, a pedido de Salomé, de Herodias. Mas essa resposta reflete o quê? Essa inconstância, né, da multidão, essa confusão da multidão. Porque no Evangelho nós temos esses arquétipos que diz respeito ao nível de aprofundamento de vínculo que já foi construído com o Evangelho.
Primeiro, nós temos os antagonistas, ou os adversários, aqueles que ainda repelem a mensagem, né? Também os indiferentes. Depois, nós temos a multidão, que já se interessa pelo evangelho, mas que mistura ao evangelho seus interesses pessoais. Então, não busca o evangelho como quem vê no evangelho recurso de aprendizado, de renovação, como quem deseja servir a Jesus. Não, busca o evangelho, busca o Cristo como quem vê em Jesus alguém que possa servir aos seus interesses. Como quem vê no evangelho algo que possa servir aos seus interesses. É o aspecto ou é a característica da multidão. É o maior número ainda daqueles que estão em busca de Jesus. Alguns já conseguem descolar-se dessa relação, desse movimento de massa, digamos assim, e passam a tomar mais consciência. Passam a buscar o evangelho não mais como quem deseja que o Cristo o sirva, o evangelho o sirva aos seus interesses, mas como quem já se propõe agora a servir ao evangelho, a servir a Jesus. Essa é a condição do discípulo. Ele se descola da multidão, toma consciência, passa a ver o evangelho como escola de aprendizado e de renovação. Passa a ver Jesus de fato como mestre e não como um servidor seu. Então ele inverte a lógica da multidão e passa a ir com Jesus para o serviço junto da multidão, para ajudar mais e mais corações a saírem do estado de multidão para despertarem para a condição de discípulos, tomando as rédeas do destino em suas mãos, buscando realmente conhecerem-se para transformarem-se à luz do evangelho. E aí nós temos então o apóstolo, que seria como que a culminância aí do discípulo, aquele discípulo que já trabalhou tão profundamente a experiência com Cristo, que já reflete o Cristo em si, nos seus gestos, nas suas palavras de maneira tão profunda, que ele se tornou de fato esse representante, né? Porque o apóstolo é o enviado, do grego. Apóstolo significa isso, o enviado. É aquele que Jesus se faz representar por meio dele, onde quer que ele esteja. Jesus o utiliza já como um instrumento ali afinado para a tarefa. Então, são os arquétipos que a gente encontra no Evangelho. Então, a multidão, qual que é a característica dela? Essa confusão. Não conseguia entender ainda todo o alcance de Jesus, da tarefa de Jesus. Estava muito mais interessada nas curas que Jesus poderia fazer, nos benefícios que poderiam ter, buscando ali Jesus, mas ainda não desperta para a mudança, para a renovação. Claro que dentre esses, aqui existiram aqueles que foram, então, né, paulatinamente, gradativamente despertando. Os próprios discípulos saíram dessa condição de multidão e foram se consolidando como discípulos, depois apóstolos. Então, isso é um processo em que todos nós estamos inseridos ao longo da jornada como espíritos, né? Essa condição, vamos deixando essa condição de multidão para ir nos firmando na condição de discípulos e um dia, quiçá, de apóstolos. Então, os homens ali divididos, né? A multidão, sem compreender ainda toda a profundidade da proposta. É o que Jesus diz, está aqui registrado por Humberto Campos, né? Depois que houve esse retorno dos discípulos, ele fala: os homens se dividem nas suas opiniões. Como eu disse assim, eu não esperava outra resposta, eu já sabia, na verdade. Mas entendam isso, ó. Esses que estão ainda muito divididos, esses que estão ainda muito incertos. Agora, e vocês? Como é que está a postura, o entendimento de vocês com relação ao Evangelho? É a próxima pergunta. Humberto Campos coloca: mas vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Então, uma coisa é a multidão, outra coisa é quem já tem recebido muito do Evangelho, quem já tem estudado muito do Evangelho. E aqui nós nos conectamos mais profundamente à lição. Porque na doutrina espírita, com todo esse esclarecimento que recebemos em torno do Evangelho de Jesus, explicado pelas leis que o Espiritismo revela, explicado pelos benfeitores que nos têm trazido tanto em termos de compreensão do Evangelho, Emmanuel, Humberto Campos, próprio Kardec e os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós que temos recebido tanto, qual é a nossa relação com Jesus? Para nós, quem é Jesus? Eu admiro Jesus só pela figura histórica que ele foi, só porque os espíritos falaram da sua grandeza, ou eu já construí a minha relação com Jesus? Eu admiro Jesus só porque eu o vi refletido
numa vida como Chico Xavier, numa vida como Eurípides Barçanufo, ou porque realmente eu já falo da minha experiência? Porque não dá para viver da experiência do outro com Jesus. Por mais encantadora, inspiradora que ela seja, eu preciso construir a minha, porque é essa que vai me sustentar nos momentos difíceis. O Emmanuel mesmo tem uma mensagem, né, em que ele comenta aquela fala de Jesus para Pilatos: você diz isso de si mesmo ou foram os outros que te disseram a respeito de mim? E aí Emmanuel tem uma mensagem que ele comenta esse versículo falando justamente disso. Olha, quando a gente exalta Jesus como mestre divino, como sublime amigo, etc., nós falamos realmente por nós? Nós já o sentimos assim? Ou nós falamos porque ouvimos uma palestra muito bonita sobre isso, porque vimos vidas que refletiram, né, essa beleza de Jesus? Enfim, é algo que a gente já tem construído. Então aqui nós nos identificamos. Nós que temos recebido tanto do Evangelho, nós ainda estamos nesse plano de confusão, de incerteza, ou já estamos realmente firmando compromisso? Porque a gente vai ver que, embora os discípulos já tivessem recebido tanto, eles ainda não se distanciavam muito da multidão, ainda estavam muito confusos com relação a Jesus, com relação à tarefa, ainda lhes faltava essa firmeza, essa construção íntima. Por mais que Pedro tenha sido muito feliz na resposta, inspirado pelo alto, a gente vai ver que logo adiante essa natureza muito humana, essa oscilação das paixões, das ilusões materiais ainda volta à tona, mostrando o quanto precisamos de vigilância para dia a dia ir investindo na consolidação desse compromisso, no aprofundamento dessa relação com Jesus, essa fidelidade, porque é o que há de nos manter diante da prova. Então, feita essa pergunta, a resposta que imagino muitos já conheçam, né? Pedro, movido ali por um impulso do alto, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus mesmo reconhece: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, né? Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Em outras palavras, não foi você que falou isso, né? Mas o meu Pai que está nos céus. Então ali Pedro foi inspirado pelo mais alto. Ali ele abarcou, alcançou toda a grandeza da tarefa de Jesus, toda a grandeza do Cristo, mais do que simplesmente a personalidade histórica, o que Jesus, Espírito puro, enviado de Deus, representava. O conjunto de princípios universais da lei divina que ele expressava na sua vida, que é o Evangelho, mais do que os textos, a vida do Cristo é o Evangelho. É um modo de vida em perfeita harmonia com a lei de Deus. Então, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Por meio, é como se ele dissesse, né? Por meio de ti é Deus quem está falando conosco, quem está falando com a humanidade. É Deus atuando, Deus vivo, não simplesmente um Deus que criou e está lá indiferente para a criação, para os filhos seus. Não, um Deus que atua por meio desses emissários e o Cristo o maior deles aqui na Terra. Por isso Jesus acrescenta dizendo, né? Neste momento, Pedro, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Então, essa é a atenção principal, a vigilância, a de dia a dia checarmos, verificarmos se estamos de fato entregando a Deus o coração, entregando ao Cristo o coração, abraçando de coração a proposta do Evangelho, para que a voz divina, a voz do Cristo, possam falar por meio de nós, para que o alto possa nos utilizar como instrumentalidade de construção do bem, do reino na terra. Bendito sejas, pois começas, olha aqui, começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Então ali, Pedro estava começando, embora já há muito tempo de convivência, ali ele começava a construir. Por isso a gente vai entender as oscilações que ele ainda vai ter, até mesmo depois lá na última ceia, né, ou nas negações. Quando Jesus fala na última ceia, você ainda não está convertido, ou seja, a construção da base ainda está em processo. Mais tarde ele seria a rocha, sólida, firme, onde o edifício do evangelho estava construído. Mas ali ele estava iniciando por edificar essa fé, nessa fonte da fé viva no coração. E sobre essa fé, diz Jesus, edificarei a minha doutrina de paz e esperança,
porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Então, quem conhece o texto do Evangelho diz, né? Quem conhece o texto do Evangelho sabe que lá está dito, né? Jesus fala para Pedro: Tu és Pedro, e sob esta rocha edificarei minha igreja, e as forças aí do Hades, né? Algumas traduções do inferno e tal, não prevalecerão contra ela. Aqui, Humberto de Campos traz uma outra roupagem da lição de Jesus, explicando melhor. Não é sobre Pedro a personalidade que Jesus constrói a sua igreja. Não é sobre isso, né, como outras interpretações assim entenderam. Na verdade, é sobre essa afirmação, sobre esse compromisso, essa entrega do coração que Jesus haveria de edificar a sua igreja. Não uma igreja material, não um movimento do mundo apenas, mas sim essa igreja espiritual que reúne, que congrega os corações das mais variadas denominações, cristãs ou não, que abraçam a proposta do bem, que se entregam de coração à lei divina. Aí que ele edificou, sobre essa base que ele edificava a sua doutrina, e as forças sombrias não teriam contra ela, não poderiam vencê-la, né? Porque um coração conquistado, um coração realmente entregue a Jesus, não poderá aí ser vencido pelas sombras. Mais adiante ainda ele acrescenta, né, Humberto Campos, no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. Então, quando Jesus fala dessa igreja, que seria edificada sobre esta rocha, a rocha não é Pedro, a personalidade, mas sim essa fé, essa firmeza, esse santuário íntimo da criatura consagrado ao Criador, ao bem e ao amor. É sobre isso que Jesus estabelece a sua igreja universal, para muito além de quaisquer denominações ou rótulos humanos. Então, Jesus começa, depois desse diálogo, em que ele quis, de certo modo, fazerem os discípulos refletirem, né, sobre em que ponto estava essa relação deles com o Evangelho, é a partir daí que Jesus começa a falar das lutas. O anúncio do Calvário vem logo depois dessa passagem, lá no Evangelho de Mateus. Aqui no texto de Humberto Campos, a gente vê Jesus falando: olha, das Escrituras está predito, o Filho do Homem vai passar por isso, por aquilo outro, então estejam preparados, eu não fugirei ao testemunho, né? Cumprirei a vontade do meu Pai até o fim e tal. Ele chega a dizer em determinado momento: instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Porque mais adiante ele diz: as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Então ele está falando do que ele passaria, mas no fundo ele está falando também para os discípulos: olha, todas essas palavras que vocês estão ouvindo e que serão depois convidados a divulgar, né, divulgar a boa nova pelo mundo, esperem os testemunhos, as dificuldades que virão selar essas palavras com a plena demonstração, que virão conferir a essas palavras a eloquência, a força transformadora pelo exemplo que as acompanhará. Então, tudo que vocês estão aprendendo é ótimo, é importante, mas estejam vigilantes para fazer dessas palavras a cada dia realidade nas vossas vidas, para que quando vierem as provas e os testemunhos mais difíceis, vocês estejam firmes. Vocês consigam manter a linha de coerência entre o que foi ensinado e o que é vivido, o que é aplicado. E então, quando Jesus está falando, né, dessas dificuldades, dessas lutas que haveriam de vir, que Simão Pedro, mesmo que pouco antes havia sido inspirado pelo alto, né? Alguns minutos, pouco tempo antes havia sido inspirado pelo alto, o que foi reconhecido até por Jesus, e Simão ficou feliz, né? Sentiu ali como que um triunfo quando Jesus falou: olha, foi o meu pai aí que falou por meio de você, né? Não foi o alto que falou por meio de você. Depois que Jesus começa a falar de tudo isso, das dificuldades, do martírio, da cruz, Simão chama Jesus assim e fala: imagina, mestre, como assim isso não vai acontecer com você? Onde estaria a justiça de Deus? E tal, e começa, né, digamos assim, querer trazer Jesus para esse plano dos interesses e das limitações humanas, não entendendo todo o alcance da proposta. E é então que Jesus é duro com ele. Chega a dizer, né, afasta-te de mim, Satanás, porque compreendes as coisas dos homens
e não as coisas de Deus. Humberto Campos aqui diz que Jesus falou assim para ele, né? Agora você não está falando mais das coisas de Deus. Agora você está aí sendo um instrumento do espírito do mal, ou seja, daqueles que ainda querem alimentar o egoísmo, né, a acomodação e etc. Porque Pedro queria trazer Jesus para esse plano das conquistas terrenas, das facilidades humanas que muitas vezes andam de mãos dadas com as conveniências, com o passar por cima de certos princípios, o deixar a verdade meio de lado, o compromisso ali com o amor, com a lei divina. Ele queria trazer Jesus para esse plano. E Jesus está falando, não, nós é que temos que subir ao plano da vontade divina, que deve prevalecer acima de tudo, Simão. Aconteça o que for, sejam quais forem as circunstâncias, as tentações, a vontade divina, o cumprimento dos desígnios do Pai, o compromisso com a lei divina deve ser a preocupação primeira do nosso coração. Ainda que para isso tenhamos aí de escolher o caminho do sacrifício e da renúncia. Ainda que corações que nos sejam muito queridos não nos compreendam, não nos entendam nessas escolhas e nesses testemunhos. E isso deixou o Simão pensativo, né? Ele ficou meio entristecido com aquela mudança tão repentina. Ele que havia sido inspirado pelo mais alto, de repente, tornou-se ali instrumento dos adversários ainda da luz. Jesus diz, olha, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Simão ficou meditativo, reflexivo nisso, e ele busca, em determinado momento, então, Jesus, para tentar entender por quê, né? Por que daquilo e tal. E aí Jesus conclui, Humberto Campos aqui conclui também, né, a sua mensagem, esse capítulo, dizendo: ainda não aprendeste, Simão, toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Então é aquilo que nós falávamos, amigos. Ali eles estavam no ambiente entre amigos, né, discutindo os projetos do Evangelho. E, no entanto, ali ele se tornou invigilante. Então, a vigilância que precisa estar mais desperta em nós, a atenção maior, não é tanto nos momentos mais difíceis, claro, nesses momentos também, da prova, da tentação, mas é aquela dos momentos de aparente calmaria, em que tudo está bem, em que tudo está tranquilo, nos quais costumamos adormecer, nos quais costumamos abraçar ilusões, né? Costumamos abraçar ilusões, nos quais costumamos nos desviar do foco, do trabalho, da dedicação, quando somos envolvidos ali por promessas de facilidades, de caminhos mais fáceis, menos ásperos, né? Desde que abrindo ali mão de algumas coisas, de alguns princípios. É nesse momento em que tudo parece calmo, sereno e tal, que muitas vezes a nossa vigilância fraqueja e somos então envolvidos pelas sombras. E é o que Jesus está dizendo. Precisamos aproveitar todas as oportunidades. Então, é a vigilância de cada dia, de não nos acomodarmos, de aplicarmos tudo que temos recebido na construção íntima desse santuário para que sejamos instrumentos cada vez mais atentos e sintonizados com a proposta do mais alto. Vigia o teu espírito ao longo do caminho, prossegue Jesus. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Então, como diz o ditado, né? Não se tropeça em montanhas. Não são as provas mais difíceis, as montanhas, às vezes aquelas que são um instrumento de tropeço mais frequente. Geralmente são as pequenas pedrinhas. São os pequenos e infelizes hábitos que vamos cultivando, uma palavra fútil, um pensamento menos digno que a gente vai acalentando. É essa vigilância que a gente precisa ter mais atenta, esse o cuidado mais precioso que precisamos ter com as pequenas coisas que mais tarde se tornam grandes quedas. Porque as mais difíceis logo entram em nosso radar, em nossa atenção. Mas as mais sutis, essa coisa do dia a dia, esse comodismo do dia a dia, esse muitas vezes nos envolve sutilmente e quando vemos,
perdemos um valioso tempo ou nos envolvemos em teias muito difíceis de sair. Por isso ele conclui: nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a fazer, a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Então, Jesus aqui está falando de um tipo de tentação que é também muito sutil e dos mais difíceis de lidar. Porque existem as tentações das paixões, né? Daquelas pessoas assim que nos testam a descaminhos, mas que não são pessoas assim muito caras, muito próximas, mas existem aquelas tentações de corações que não são muito queridos, mas que ainda não despertaram ou abraçaram a proposta e que vão, digamos assim, nos convidar a largar mão disso, a seguirem velhos hábitos ou velhos padrões, ou vão muitas vezes, né, impor resistências, obstáculos, vão até mesmo nos ironizar pelas propostas de melhoria. Cabe-nos amá-las profundamente, seguir, né, os nossos compromissos para com elas, amparando-os naquilo que nos seja possível, mas a pretexto de amá-las não podemos abandonar o caminho, a proposta assumida. Foi o difícil testemunho de Paulo, por exemplo, quando seu pai colocou ali entre ele e Jesus, e Paulo, respeitando a decisão do seu pai, seguiu amando-o profundamente, mas firme na proposta de seguir com Jesus. Foi o que Jesus aqui passou. Pedro lhe era um coração muito querido, mas a pretexto de condescender, né, de atender ali Pedro, ele não poderia deixar de cumprir os desígnios divinos. Né? Os discípulos certamente queriam que ele ficasse, mas por muito amá-los, ele não poderia deixar de cumprir os desígnios divinos simplesmente para ficar ali. Então, é seguir amando aqueles corações que nos são queridos e, mesmo que não nos compreendam, fazendo a parte que nos cabe junto deles, mas também sem deixar de atender os compromissos conscienciais a que o Evangelho já nos convida. A pretexto de amá-los, não deixar de avançar, não podemos deixar de avançar, melhor dizendo, a pretexto de amá-los. É preciso seguir crescendo, até porque poderemos ampará-los melhor quanto mais conscientes e renovados estivermos. Então, essa é a proposta, essa é a vigilância muito sutil também, para a qual precisamos estar atentos, né? A dessa acomodação, a dessa estagnação, porque o amor aqui é laço, não algema. Né? Para amar alguém, eu não preciso estar ali cometendo os mesmos equívocos que esse alguém. Pelo contrário, avanço na senda, melhor para poder ampará-lo e auxiliá-lo, né? Até mesmo no sentido do despertamento por meio do exemplo. Então fica essa lição que Pedro aprendeu não somente nesta passagem, neste momento, depois também na última ceia, após a negação. Ele foi aprendendo isso ao longo do tempo, com lágrimas, mas também com muita boa vontade, com muita perseverança, a ponto de mais tarde ser o Pedro que nós conhecemos, aquele exemplo de firmeza, de resiliência com Jesus. Que saibamos ter essa vigilância não somente nos momentos críticos, mas também no todo do dia a dia, no todo da vida, a cada instante, nas sutilezas do caminho, evitando as pequenas pedras que muitas vezes são os instrumentos mais prejudiciais aí de tropeço, para que possamos, aos poucos, construir com Jesus essa relação profunda que nos dará a serenidade, a fortaleza e a resiliência para os testemunhos que a vida venha a nos proporcionar. Que saibamos aprender com o caso de Simão, com o caso de todos os outros discípulos que tão bem souberam para nós exemplificar essa jornada de construção para sermos hoje instrumentos cada vez melhores nas mãos de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos inspire a todos. Um grande abraço e muita paz.